Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou de alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. No deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou de alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que Sejam bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, da Casa André Luiz. Esse momento em que nós vamos ouvir uma palestra online, mas que reconforta sempre nossos pensamentos, nossos espíritos, dando seguimento aos nossos trabalhos da Casa André Luiz, e ainda continuamos dessa forma, né? Online, pelas dificuldades de estarmos reunidos. Nós queremos agradecer nossos músicos, né, na noite desse momento, que é a Eugênia e o Edilson, fizeram harmonização para o nosso trabalho. E no caso de irmãos que queira fluidificar a água durante a palestra, deixa aí ao lado da televisão, seu televisor, para que, ou em cima da mesa, próximo ao trabalho de palestra, de oração, para que os bons espíritos possam, com isso, fluidificar essa água, transformando ela em medicação, remédio para todos
principalmente para o espírito, a nossa alma, né, que tanto necessita nesse momento de um lenitivo para as nossas dores. Nós vamos, fazer a abertura dos nossos trabalhos, e em seguida passar a palavra para o nosso irmão Jorge Hessing, que é o palestrante da noite. Jesus possa fortalecer, abençoar o nosso irmão, que é um grande palestrante, traz com exatidão todas as suas mensagens e, com certeza, nós tivemos uma boa sintonia, orando, pedindo a Jesus a a misericórdia do Pai sobre todos nós. Nosso irmão fortalecerá e trará para todos nós um grande momento de oração e palestra para que todos nós possamos ficar abençoados nesse momento. Nós vamos fazer a nossa prece e, em seguida, passar a palavra para o nosso irmão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como o nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como perdoarmos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação. Livra, Senhor, dos males. Que assim seja, graças a Deus. Em nome de Jesus, nós damos por aberto o nosso trabalho. E em seguida passamos a palavra para o nosso irmão Jorge Hessing, para que ele possa trazer para todos nós esse momento de palestra, de esclarecimento, a sua palavra fácil que ele tem, e todos nós vamos ser beneficiados com isso. A palavra está contigo, Jorge. Muito obrigado por esse momento. Que assim seja. Uma ótima noite para todos nós. Que o Mestre Jesus nos ampare, nos proteja, nos abençoe abundantemente, a fim de que possamos esclarecer-nos diante do tema que nós estamos propondo, em refletirmos sobre espiritismo, espiritualismo e espiritualidade. A princípio, nós sabemos que existe uma necessidade premente, uma necessidade imperiosa de todo ser humano, intrínseca em todo ser humano, que é exatamente essa busca na própria essência, na sua realidade essencial, na sua realidade interior, de espiritualidade. Essa busca essencial, essa busca interior, significa exatamente a busca da nossa espiritualidade. O objetivo da ciência, por exemplo, ou até mesmo de algumas religiões, deveria ser exatamente a de proporcionar esse autoencontro com a nossa essencialidade, a nossa realidade essencial, espiritual mesmo, né? Mas eu diria para vocês que esse autoencontro do ser humano com a sua própria espiritualidade, né, a ciência, que está sob o véu do materialismo, né, a religião, que acaba produzindo muitos fanáticos e pessoas inconscientes de sua realidade transcendente. Religiosidade, a rigor, é um ato que nos leva a nos religarmos com o nosso Criador. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador, segundo está lá constando em Moisés. Então, essa necessidade dessa religação é uma consequência da nossa espiritualidade, a nossa essencialidade. Esse encontro com a nossa essência mais íntima, mais profunda, a essência divina mesmo, nós sentimos necessidade dessa religação com Deus. E quando se fala religação com Deus, na sua onipresença já está em nós nem precisamos de religião externa. Pela religiosidade nós nos encontramos e nos religamos com o Criador. Então é um sentimento que já nasce conosco, é um sentimento inato, em que todo ser humano realmente, em todas as culturas, em todos os povos, está presente.
Como eu falei da ciência, né, o materialismo científico, ele tenta sufocar esse sentimento. Ele fica muito preso ao Deus material, ao Deus da matéria, ao Deus do mundo material, do universo material. E nessa tentativa de sufocar o sentimento no ser humano, nós ainda assim ultrapassamos os grandes gênios materialistas e estamos sempre buscando essa religação com o Criador, essa religação, né, com a nossa intimidade, com a nossa realidade essencial, às vezes de forma consciente, outras de forma subconsciente, né? Porque nós temos necessidade de Deus. E essa necessidade de Deus, ela é inerente a toda a criatura. Nós precisamos de Deus. A legítima religião, a verdadeira religião, e a ciência, mais no futuro também, ela tem um papel muito importante, ciência e religião, para oferecer melhores e mais informações a todos nós, para que ampliemos a nossa capacidade, a nossa visão de espiritualidade e também de religiosidade, não necessariamente de religião. Religiosidade considerando a necessidade que temos de religar com o Criador em nós, que ele já há em nós, ele já existe em nós, ele está nas suas leis que estão escritas em nossa consciência, para que possamos nos libertar de fanatismos, de atitudes totalmente fora da razão, da lógica, e ficamos presos, algemados, escravizados pelas próprias religiões, às superstições, aos pensamentos mágicos, místicos, irracionais que ainda subsistem em muitas crenças da humanidade atual. Na medida em que, digamos assim, a falsa religião e essa ciência também materialista, excessivamente materialista, que nega a nossa realidade espiritual, quando realmente, digamos assim, nós possamos libertar desses fanatismos, desses dogmas, ou seja, fica mais claro para nós as questões referentes à nossa realidade espiritual, a espiritualidade, a nossa espiritualidade, ela será a meta final, não somente nossa, mas de toda a humanidade. Então, quando se fala em espiritualidade, nós estamos falando de algo que é para sempre, e não coisa que vai passar. Meu nome, meu CPF, meu RG, meu sangue, minha raça, minha cultura, minha família, tudo isso é transitório. Espiritualidade é uma coisa para sempre. O intercâmbio, por exemplo, né? Os convites, o que a espiritualidade nos convida o tempo todo? Cultivarmos amorosamente tudo que nós aprendemos no serviço do bem. O bem que começa em nós. Fazermos o bem a nós para fazermos o bem ao outro. Né? Fazermos pela caridade a nós para fazermos caridade ao outro, porque nós só damos, ou passamos, ou doamos aquilo que possuímos. E o espírita, ele consegue intercambiar com os chamados mortos, os médiuns, né? Principalmente os psicofônicos. Esse intercâmbio com os mortos é um movimento abençoadíssimo. E temos que valorizar muito a oportunidade que Deus nos concede, porque a humanidade quase toda é cega em relação a esse intercâmbio com os chamados mortos. Ou então entra numa faixa de misticismo profundo, preocupante, de ignorância absurda, em que ele abre os canais desses intercâmbios por uma mediunidade totalmente destrambelhada, desvirtuada, totalmente em desequilíbrio, e abrindo espaço para um mundo ainda totalmente e profundamente desconhecido, que é o mundo espiritual. As pessoas ficam em alucinação, fascinadas, fanáticas, perdidas, sem desenvolver a espiritualidade. Isso é muito importante dizer, e eu gostaria de frisar aqui para nós. André Luiz, e aliás eu estou tentando mostrar no começo da nossa fala a introdução da obra Nosso Lar. Eu vou usar uma frase de Emmanuel que está no prefácio do livro Nosso Lar. Há uma explicação nessa obra dizendo que o chamado umbral começa na crosta terrestre. Então nós já estamos mergulhados no próprio umbral, que é exatamente uma faixa, né? É uma camada de energia, né? Que
como campo magnético muito denso, começa na própria crosta terrestre. Então nós temos que ter muito cuidado com a própria mediunidade e esse intercâmbio com os chamados mortos, embora a mediunidade é, com certeza absoluta, uma bênção na vida de cada um de nós, que temos consciência da importância da mediunidade. Então nós devemos preparar-nos, e bem preparado pela prática, para a desencarnação. Porque essa grande viagem todos nós vamos fazer em algum momento. E a maior surpresa que para muitos ocorre após a desencarnação é esse desencarnado está diante, face a face, exatamente com a própria consciência. Se você não trabalha a consciência, nela nós edificamos a paz. Na consciência, nós edificamos, vamos dizer metaforicamente, o próprio céu. E na consciência também nós podemos ficar estacionados pelo purgatório das nossas más escolhas, das nossas viciações. E na própria consciência também nós podemos estar precipitados de uma forma de extremo sofrimento nos abismos infernais das nossas péssimas escolhas. Então temos que trabalhar em nós a nossa transcendência, a nossa espiritualidade. E considerando a nossa experiência aqui na Terra, encarnados que estamos, né, e é transitório o processo reencarnatório, também é uma oportunidade muito sagrada. Aproveitarmos, não podemos menosprezar, porque menosprezarmos a reencarnação trará consequências gravíssimas. Temos que aproveitar, devemos realmente aproveitar a experiência no corpo físico, na vida material, sem nos escravizar à existência física, mas vivenciar sem nos escravizar aos apelos da matéria, né? Aproveitar com dignidade a reencarnação. Os nossos planos na espiritualidade, os nossos planos de vida, a nossa programação que vai do berço até o túmulo, na realidade está íncita a ideia da nossa espiritualidade. Aliás, a ideia de espiritualidade está presente em qualquer segmento religioso e devem ter como referência máxima exatamente, por exemplo, quando nós buscamos uma religião, e não importa qual religião, normalmente nós buscamos nos espiritualizar, buscamos realmente uma coisa que transcende as coisas materiais, etc. E com todo o respeito que temos a todas as religiões, de qualquer denominação, para nós espírita a maior referência é Jesus. Para nós espíritas, Jesus é o modelo e o excelso guia da humanidade. Então ele é a nossa referência, é a nossa inspiração. E ele nos ensinou que a vida em si, ela é um manancial eterno. No momento em que nós fomos criados, desde nossa criação, nunca mais nós deixaremos de viver. Por mais que eu tente, num processo de prepotência, buscar na onipotência, que é um atributo único de Deus, achar que eu posso me descriar, ou seja, eu não quero mais viver, eu posso matar um corpo, mas eu não mato a vida. Porque a vida é para sempre, é um manancial eterno. E Jesus nos ensinou isso. A desencarnação nada mais é do que um jogo, aliás, bastante tenebroso, de muitas ilusões. Muita gente acha que morrendo resolve todas as suas questões de uma vida, às vezes, sofrida no mundo material. Emmanuel, como eu disse no livro Nosso Lar, ele explica para nós, né, que a desencarnação é um processo muito simples. Ele chama até de uma operação extremamente simples. E como é uma operação simples, a desencarnação não decide os problemas fundamentais, né, das nossas consciências ou da própria iluminação, autoiluminação, ou da própria iluminação consciencial. Não decide. Desencarnar não faz uma pessoa que é viciosa ou cheia, dotada de viciações, pessoa pura, já angélica e cheia de felicidade. Desencarnar é apenas sair de um plano para um outro plano, que nós, no mundo físico, não temos um contato direto, porque é em outra dimensão. Mas a desencarnação não resolve esses fundamentais problemas de iluminação da consciência. É fruto de trabalho, de esforço continuado, de alta amorosidade, de alto respeito, de alto acolhimento, com muita
quando nós nos acolhemos amorosamente pela autoestima, nós nos valorizamos, nós nos respeitamos. Isso é importante. Afinal de contas, eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, nós somos aprendizes da vida, né? E somos imortais. Seria extremamente infantil de nossa parte acreditarmos que com a desencarnação estaríamos realmente resolvendo todas as questões de nossa espiritualidade, de nossa transcendência. E ademais, quantas existências? Nós que somos reencarnacionistas, quantos corpos já tivemos e ainda teremos? Quantos séculos, quiçá milênios, e quantas experiências? Muitas delas nós triunfamos, outras nós caímos. Quantas desencarnações tivemos e teremos ainda? A vida é assim, mas não podemos fugir dessa realidade. Vamos, por exemplo, nós vemos hoje por toda parte muitas religiões, muitos cultos, muitas seitas, muitos religiosos, mas cada vez se amontoando verdadeiros analfabetos dessa realidade que nós estamos falando aqui, da nossa transcendência, da nossa espiritualidade e da nossa, quando eu falo da nossa espiritualidade, eu posso falar da nossa religiosidade sem necessariamente da nossa religião. Porque quando eu falo da nossa religiosidade, eu não estou dizendo da nossa religião. Eu estou falando dessa necessidade de nós religarmos com o nosso Criador em nossa consciência. É essa religação com Deus em nós. É preciso muito esforço. Claro, é pelo esforço que nós vamos evoluindo, para que nós possamos ingressar, mas ingressar mesmo, conscientemente, o que eu poderia chamar de na academia do Evangelho de Jesus. Só podemos entrar, através de muito esforço, na academia do Evangelho de Jesus, no momento em que eu decido pela minha vontade fazê-lo. Mas eu tenho que, para isso, trabalhar a minha vontade. Por isso que o Emmanuel, ele afirma que nosso campo doutrinário, e nesse trabalho doutrinário que nós realizamos, nós precisamos sim do Espiritismo. Nós precisamos também do espiritualismo, porque somos espiritualistas também. Mas muito mais nós precisamos de espiritualidade, que é isso que eu estou falando, da nossa transcendência, daquilo que vai além de um corpo, de um nome, de um CPF, de um RG, de um sobrenome, de uma certa qualificação sanguínea ou relação sanguínea com tal ou qual familiar. Isso tudo é transitório. O que vale é a nossa espiritualidade. Por isso que Emmanuel, no prefácio do livro Nosso Lar, diz que exatamente no campo doutrinário nós precisamos realmente do espiritismo. Nós precisamos do espiritualismo também, mas nós precisamos muito mais de espiritualidade. Nós temos que avançar mais do que simples teorias no campo do espiritismo e do próprio espiritualismo. Ele disse isso em 1943, no prefácio do livro Nosso Lar. Vamos analisar a questão da espiritualidade. Espiritualidade, a rigor, é a parte essencial da nossa personalidade. E a religiosidade que eu citei aqui, que eu não estou falando de religião, religiosidade é uma parte acessória, é uma parte transitória. Mas nós temos necessidade da religiosidade, ambas têm que trabalhar junto. Como disse eu próprio Emmanuel, agora mesmo eu falei da necessidade, já no campo doutrinário, nós precisamos do espiritismo, do espiritualismo, muito mais de espiritualidade. Outra coisa importante é que espiritualidade não tem necessariamente uma relação direta com religião. Quando eu falo espiritualidade ou religiosidade, a própria religiosidade não tem nada a ver, ou quase nada a ver, com religião A, B, C. Tem várias religiões, milhares de religiões no mundo. Religiosidade é intrínseca no ser humano, essa busca dessa religação com o Criador em nossa consciência. Isso é outra coisa. Não é a mesma coisa de eu ter uma religião A, B ou C. Religiosidade está em nossa natureza. Então, considerando então que nossa espiritualidade possui uma força transformadora essencial, ou seja, espiritualidade, a nossa transcendência, nós não estamos falando de alguma coisa mágica, nós não estamos falando de coisa realmente esotérica, nós não estamos propondo aqui qualquer misticismo de racionais, não.
mas estou falando de um poder, de uma potência essencial que deve ser orientada em cada um de nós pela nossa vontade. Porque nós recebemos de Deus exatamente a partir do livre-arbítrio e pela vontade, e irmos crescendo, trabalhando a nossa inteligência. Então é pela nossa vontade que nós ampliamos as nossas energias em nossa realidade espiritual, em nossa espiritualidade. É pela vontade. Porque quem não tem vontade para crescer é preguiçoso moralmente, se acomoda, acha que tudo é difícil, que não vai dar conta, fica nessas crenças limitadoras e não avança. Na realidade, eu vou buscar para vocês uma reflexão, antes de encerrar a nossa fala, de um livro publicado também pela Federação Espírita Brasileira, que o Emmanuel deu como título Pensamento e Vida. E nesse livro Pensamento e Vida, o Emmanuel analisa o nosso mundo mental, e na análise que ele faz da nossa realidade mental, ele tenta mostrar que essa realidade do mundo mental é um espelho vivo de uma consciência, ou uma consciência totalmente sem consciência, ou seja, ou uma consciência lúcida, daqueles que estudam e procuram se autoconhecer. E como o nosso tema é Espiritismo, Espiritualismo e Espiritualidade, nesse livro ele trata ou compara, né, a mente humana como uma grande repartição. Vamos imaginar uma grande repartição pública, qualquer repartição, um grande digamos assim, um grande escritório, mas com vários departamentos, etc. Então, se ele compara com uma grande repartição o nosso mundo mental, a nossa mente, a nossa realidade mental, ele divide essa repartição em vários departamentos, que é exatamente a nossa mente. Quais são os departamentos analisados nesse livro Pensamento e Vida de Emmanuel? O primeiro departamento é o departamento do nosso desejo. Desejo não é vontade. Desejo está ligado ao mundo egóico, do nosso mundo material, do mundo transitório, das nossas sombras, né? Do nosso personalismo, daquilo que é transitório, daquilo que não vai ficar. Normalmente o desejo nos aprisiona. Então, o departamento do desejo, também nós podemos atuar com um propósito, com alguns sonhos, com alguns estímulos ao trabalho. Se eu desejo trabalhar, eu posso ser estimulado dentro desses propósitos, desses anseios, né? Estimulados pelo desejo de trabalho. Isso é um ponto. Eu posso desejar, querer ajudar o próximo, ir a um hospital. São desejos, nós vamos alimentando o desejo de trabalho. Ele vai falar de um outro departamento do nosso mundo mental, que é o da inteligência. Pois bem, a inteligência, ele, em nós, como departamento do mundo mental, dilata o que ele chama de patrimônios da nossa evolução e também da cultura. Nós evoluímos com conhecimentos, nós evoluímos com a nossa inteligência. E pela inteligência, dilatando os patrimônios evolutivos, nós acumulamos cultura e vamos ampliando a nossa razão. O outro departamento que ele chama é o departamento da imaginação. Então, mentalmente, eu posso imaginar. E a imaginação pode unir os tesouros de uma idealização. Eu posso ter grandes ideais, idealizações e ideações, agir através das ideias, ou seja, eu tenho ideias e posso agir para materializar as ideias boas, né? E trabalhar também, apurar a sensibilidade através da imaginação. Isso tudo é espiritualidade. Departamento, por exemplo, da memória. Nós temos capacidade de memorizar. Pessoas que cantam música inteira porque memorizaram a letra. Isso é o departamento da memória do campo mental. Então a memória, ela vai arquivando aqueles resumos, né? Vai arquivando exatamente as sínteses das nossas experiências. E existem outros departamentos. Ele citou apenas esses departamentos em pensamento e vontade, mas analisando exatamente a questão da vontade e esse departamento. Quem é a vontade, por exemplo? Acima de todos esses departamentos aparece o gabinete do grande chefe, do grande gerente. Então tu tem departamento, tu tem a gerência dos departamentos. Quem é que está na gerência? A vontade. E é exatamente no gabinete da vontade, a vontade é, como eu disse, a administradora, a grande gerente, né? Que governa todos os setores da nossa vida mental, de todos os departamentos. Deus nos concedeu exatamente a vontade. Todos, tem aqueles que têm boa vontade, tem má vontade, tem pessoas que usam a vontade realmente, né, para o bem e etc. Então a vontade,
ela foi concedida por Deus. Então ela coroa, ela aureola exatamente a própria razão, que é conquistada pelo acúmulo de cultura, de conhecimento, etc. Então a vontade tem que ser a luz dos nossos conhecimentos. A vontade tem que dar uma diretriz lógica pelas nossas escolhas naquilo que nós fazemos pela nossa espiritualidade. Isso é muito importante dizer. E por isso que ele vai falar nesse livro que nós conquistamos depois de uma viagem. Como é que eu conquistei a razão? Como é que nós chegamos a usar o raciocínio hoje? Porque nós passamos por faixa multimilenares em reinos inferiores ao humano, né? Que são inteligências que não têm o raciocínio mais continuado dos animais. Ali nós aprendemos uma inteligência instintiva. Então, depois dessa viagem pelas vias nubladas do instinto, nós conquistamos a razão. E quem ilumina a razão é a vontade. A vontade é o leme desse barco, dessa embarcação, de todas as forças do nosso conhecimento. Então veja como é que se eu tenho vontade de crescer, pela vontade e na vontade eu cresço através do esforço, não com forçação de barra. E não pode, não, eu tenho que ser. Todos os investimentos espirituais não pode ser obrigatório, não deve ser obrigatório. Porque tudo que nós fazemos obrigatoriamente, nós estamos mascarando virtudes. Fazer espontaneamente. A vontade tem que me levar a fazer as coisas para o bem espontaneamente, não porque se eu não fizer eu vou para um umbral, se eu não fizer o obsessor vai me pegar, aí eu estou errado. Então Deus não nos obriga a nada. A vontade nos leva pela liberdade, pelo livre-arbítrio a fazer as melhores escolhas que a inteligência me ajuda a escolher, ou seja, a discernir o que é bom para mim, o que é bom para o meu próximo. O que é bom para mim, com certeza vai ser bom para o meu próximo se eu trabalhar a minha essencialidade, a minha espiritualidade. Se eu trabalhar o meu mundo egóico, se eu trabalhar o meu personalismo, se eu trabalhar a minha sombra, vai ser ruim para os outros. Então tudo que eu tenho que trabalhar para mim tem que ser realmente mirando fortalecer as minhas virtudes para ajudar as pessoas a fortalecerem as suas virtudes também. Então, como Deus nos concedeu a vontade como iluminadora, né, da própria razão, a vontade é exatamente esse leme que dá direção, né, do nosso conhecimento. Aí ele vai fazer uma comparação interessante sobre a eletricidade, sobre o próprio magnetismo e o nosso pensamento, trabalhando a vontade nesse conjunto de situações e fenômenos. O que é a eletricidade? A eletricidade é um tipo de energia, mas é uma energia dinâmica, ela está em expansão, ela vai se expandindo. A eletricidade, ela está sempre em movimento, a eletricidade é dinâmica. Então, é uma energia dinâmica. E Emmanuel explica que o magnetismo já é um tipo de energia estática. Por quê? Porque o magnetismo, ela forma campos magnéticos. E o nosso pensamento é eletricidade e magnetismo. O pensamento é força eletromagnética. Então nós temos uma força, uma energia dinâmica e temos uma energia estática, formando campos magnéticos através do nosso pensamento, trabalhando a nossa vontade. Então, pensamento. Vejam bem, isso é Emmanuel no capítulo que eu estou pedindo para que nós reflitamos. Eletricidade, magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida do universo. Tudo que existe no universo como forças variantes do fluido cósmico universal está exatamente nessa tríade: pensamento, eletricidade e magnetismo, onde Emmanuel diz que conjugam-se todas as manifestações da vida universal. O pensamento, a eletricidade, o magnetismo é estabelecido alguns fenômenos interessantes. Pelo pensamento, pela eletricidade, pelo magnetismo, nós vamos ter a atração e vamos ter também a atração pela afinidade, né? Atração ruins ou boas por afinidade. Assimilação boas ou ruim também, ou desassimilação. Então, nas experiências que servem para a nossa caminhada, para a conquista da nossa pura e eterna felicidade. O Espírito disse que nós fomos criados para a pura e eterna felicidade. A vontade, ela é soberana. Segundo Emmanuel, é a força determinante do nosso destino. É pela vontade, trabalhando a nossa espiritualidade, através também de nossa religiosidade, independentemente de religião, nós dispomos daquele plug, né? Aquela tomada, né? Aquilo que acende, que liga e desliga, né? Que decide o nosso movimento, a nossa dinâmica pela eletricidade ou a nossa inércia.
O nosso cérebro, o que é o nosso cérebro físico? Nosso cérebro é um dínamo e o nosso cérebro também armazena e produz energia mental. O cérebro não existe por acaso. O cérebro físico é cópia do cérebro perispiritual. No entanto, é na vontade que temos o controle, o leme dessa embarcação, né, que dirige essa energia mental, estabelecendo causas, porque pela minha vontade, eu se fizer dirigir mal, exatamente a minha energia mental para o mal, eu vou estabelecer causas que vão trazer consequências, que vão comandando ou traçando cenários, né, com problemas para o meu destino, se eu escolher as coisas boas da mesma forma. Então, pela vontade eu escolho fazer o bem ou fazer o mal. Sem a soberana vontade, o próprio desejo vai resvalar nesses enganos que vão trazer aflitivos séculos de reparação, de sofrimento. Então tem que ter a vontade consciente, a vontade racional, né? Sem a vontade, a soberana vontade, evidentemente, a própria inteligência, a nossa inteligência fica aprisionada, muitas vezes, nas teias do crime. Muita gente utiliza a inteligência para cometer crimes. Ou então a nossa própria imaginação, que pode realmente girar, ficar com a cabeça nas nuvens, perdermos a noção de realidade e ficarmos presos nos chamados monstros das sombras do imaginário aliados à vida real, na vida de vigília, vida. Então, e a memória? Onde nós armazenamos os conhecimentos, as nossas experiências. Nós podemos cair em deplorável relaxamento pela loucura, pela esquizofrenia, pela depressão. Então, é só a vontade, pela nossa vontade, e ela é suficientemente forte para sustentar a nossa harmonia interior, a nossa harmonia espiritual. A vontade, ela pode e deve impor o roteiro disciplinado para que nós possamos manter coesa os nossos propósitos na corrente do bem. Então é exatamente com a vontade, trabalhar a nossa vontade. Espiritualidade, espiritismo e espiritualismo, nós trabalhamos através daquilo que Deus nos concedeu, a vontade. A vontade coroando o nosso mundo mental. O nosso mundo mental são nossas crenças limitadoras. Eu dou um exemplo para terminar a nossa fala. Crenças que nos limitam para crescermos por essa vontade superior ou soberana. Eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não mereço, eu sou um lixo, eu não valho nada, eu sou incompetente. São crenças limitadoras que nos impuseram. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos espíritos eternos, somos aprendizes da vida e somos filhos de Deus. Se eu sinto que sou filho de Deus, eu não dou espaço para vazio existencial, porque eu me sinto filho de Deus. E me sentindo filho de Deus, dentro da minha realidade espiritual, da minha espiritualidade, eu estarei preparado para desencarnar. A minha desencarnação não será um mergulho e eu ficar cara a cara com a minha consciência muito presa aos turbilhões dos meus equívocos ou nos purgatórios das minhas viciações, ou mergulhado ou mesmo precipitado nos infernos dos meus desequilíbrios ou das minhas práticas criminosas, sob o ponto de vista moral. Não. Vamos trabalhar a nossa mente, sim, mas iluminada pela nossa consciência, pela nossa espiritualidade. Iluminar a nossa mente, que nos prende através de crenças limitadoras, é exatamente desenvolver em nós, primeiro, auto-amorosidade, auto-amor. Segundo, pelo autoacolhimento amoroso, pela autoestima e pela autoaceitação. Você se autoaceita, você se autorrespeita. A partir daí você entra no caminho da autoconfiança e trabalha em você a sua essência espiritual, a sua espiritualidade, a sua religiosidade, sempre em comunhão com o Criador, que já está em nós. Religiosidade é religar, né? Voltarmos ao Criador que nos criou, que já está nas suas leis, nas leis que ele criou, dentro, que está em nossa consciência, conforme a questão 621. E eu não disse aqui que nós fomos criados para a pura e eterna felicidade. Vocês vão encontrar essa afirmação no Livro dos Espíritos, na questão 115, vejam lá. Nós fomos criados para sermos felizes. Nós podemos passar milhões e milhões de anos nos erros, mas um dia chegaremos à luz. Mas para isso eu preciso usar a vontade, a boa vontade, extrapolar o mundo mental que me aprisiona e chegar à minha consciência, que é a luz em mim. Vós sois deuses, disse exatamente Moisés, disse Jesus para nós. E Moisés disse que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto,
Nós já trazemos o DNA do divino em cada um de nós, em nossa consciência. E com a nossa consciência eu começo a passar a dizer: se eu quero modificar a minha vida para o bem, sem imposição, sem obrigação, mas eu quero, é minha vontade, eu quero. Se eu quero, eu posso. Se eu posso, eu consigo. E se eu consigo, eu sou capaz. E se eu sou capaz, eu mereço até pelo simples fato de ser filho de Deus. Vamos desenvolver esse sentimento do princípio de filiação divina. Somos filhos de Deus, fomos criados para a felicidade e com certeza mais cedo ou mais tarde, um vai mais rápido, outros demoram mais, mas todos chegaremos à pura e eterna felicidade, considerando que com a nossa vontade nós podemos impor um roteiro, né, seguro, sem obrigação, mas seguro, de disciplina, para manter coesa a nossa consciência e a nossa mente na corrente do bem, conforme ensinou-nos Jesus. Que Ele nos abençoe. Um abraço a todos que eu já não vejo há muito tempo e que possamos realmente manter, pela autoconfiança, pela autoamorosidade, um projeto de vida digno, em nome daquele que nos criou para a pura e eterna felicidade. Uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde para quem estiver assistindo. Muito bem, chegamos no final da nossa palestra. Queremos agradecer ao nosso irmão Jorge pela palavra fácil, esclarecedora, edificante. Com certeza todos nós vamos sair daqui, desse momento, reconfortados em Jesus, na espiritualidade amiga. E aqueles que não tiveram oportunidade de assistir a palestra nesse momento, terão oportunidade de ouvi-la depois, né? Acessando o nosso site, acessando os grupos em que a Gabi sempre carinhosamente coloca para todos nós as palestras. Então, teremos oportunidade para estarmos ouvindo depois esse momento, né? É um agradecimento ao nosso irmão Jorge, a todos que nos ouviram. Obrigado mesmo por estar dando atenção às nossas dificuldades, né? Que a Casa André Luiz está passando, mas pelo menos as nossas palestras, alguns outros trabalhos estão acontecendo. No domingo, a nossa palestra é às 17 horas e nas quartas-feiras às 19h30. Então, todo aquele que quiser participar e dar uma força, né? Porque é óbvio que quando nós participamos de uma palestra com atenção, com boas vibrações, isso ajuda o palestrante, fortalece a sua vibração também, e ele traz uma palavra para todos nós com bastante esclarecimento, com bastante força, graças a Deus. E nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, nesse momento, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade, por tudo que nós recebemos nesse momento, nessa noite, vamos dizer assim, tarde, noite, para que a gente possa dar por encerrado nosso trabalho da noite de hoje. Senhor Deus, Pai dos tristes e dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga, no pranto de nossos erros, neste mundo de desterros, clamamos por vosso amor. Nas aflições da vida, nas noites mais tormentosas, vossa fonte generosa é o bem que não secará. És em tudo a luz divina, na tristeza e na bonança, essa fonte de esperança que nunca te secará. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, obrigado, espiritualidade amiga, obrigado a todos, obrigado ao Jorge, obrigado aos músicos mais uma vez, e damos por encerrado o nosso trabalho da noite de hoje, rogando, Senhor Jesus, que a sua paz e a sua bênção permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.
Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza e etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na secretaria pela manhã. Mais informações no nosso site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.